Sou Cláudio Ferraz, economista-chefe da Galápagos Capital, e esse é o nosso Weekly Macro View. Os últimos dias foram marcados por maior volatilidade no fronte geopolítico e no noticiário que o cerca. A última semana começou com um tom positivo, com o Irã sinalizando disposição de um memorando de 14 pontos com foco no fim da guerra e do bloqueio naval no Estreito de Hormuz, em troca de garantias de um trânsito seguro por lá. Mas Trump esfriou as expectativas, instruindo seus representantes a não terem pressa e reiterando o desejo de incluir a questão nuclear no acordo. Ao longo da semana, porém, o quadro piorou. Os Estados Unidos atingiram alvos militares na região em 2 ocasiões e 4 drones foram derrubados perto de uma embarcação comercial. O Kuwait também reportou a atuação de seus sistemas de defesa antiaérea. Apesar de tudo isso, o cessar-fogo continuou formalmente em vigor, em uma situação ainda claramente frágil, mas sem escalada militar aberta. E sexta-feira surgiu nova sinalização construtiva. Veículos da mídia reportaram que Estados Unidos e Irã teriam chegado a um entendimento para estender o cessar-fogo formalmente por 60 dias e iniciar negociações sobre o quadro nuclear. Este final de semana, no entanto, trouxe novos episódios de confronto militar na região. O acordo ainda depende da aprovação final de Trump, que teria pedido alguns dias para deliberar. Trump voltou também a afirmar que as negociações vão terminar bem. Com tudo isso, e muita incerteza, o mercado segue atento ao tema, mas trata ainda o acordo como o cenário mais provável. Indo para os dados, nos Estados Unidos, o destaque da semana foi o PCE, a medida de inflação preferida do Fed. O dado de abril foi divulgado quinta-feira e trouxe uma surpresa marginalmente positiva. O núcleo subiu 0,2% no mês, abaixo do consenso de 0,3%, levando a variação anual para 3,3%. Ainda assim, o maior nível desde a pandemia. O ponto importante também foi a composição. O núcleo de serviços desacelerou para 0,1% no mês, no menor ritmo desde abril do ano passado. E na atividade, a segunda leitura do PIB do primeiro trimestre foi revisada para baixo, de 2% para 1,6%. Por fim, a comunicação do Fed seguiu firme, mas mostrando diferenças. Lisa Cook adotou um tom hawkish ao afirmar que a inflação segue claramente na direção errada e que estaria preparada para subir juros caso a desinflação não retome aos 2% de forma convincente. Já Michelle Bauman trouxe uma visão mais cautelosa, argumentando que boa parte da aceleração recente da inflação reflete fatores temporários, ligados à energia, tarifas e outros temas, defendendo paciência enquanto não surgirem evidências de efeitos mais persistentes. E Mary Daly, do Fed de São Francisco, manteve um tom dovish, afirmando que não há urgência para alterar o juro. Em comum, ao nosso ver, os dirigentes reforçam a visão de juros estáveis por mais tempo, embora com diagnósticos diferentes sobre a natureza do choque atual. E na Europa, num tom mais hawkish, já há várias semanas, também Isabel Schnabel reforçou a mensagem hawkish do ECB, o Banco Central Europeu, afirmando que o choque energético já está se espalhando para além dos preços de energia e elevando os riscos de desancoragem das expectativas. Em outras palavras, o quadro parece estar claro e sendo montado para uma alta provável de juros pelo ECB em sua reunião desse mês, em junho. Vindo para o Brasil, por fim, a semana trouxe mais sinais preocupantes na inflação. O IPCA 15 de maio ficou em 0,62%, acima da nossa projeção e do consenso. E a taxa acumulada em 12 meses voltou a avançar, voltando a superar, inclusive, o teto da meta de inflação, ficando em 4,6%. Do lado qualitativo, também seguiu desfavorável. A média móvel trimestral anualizada de 5 núcleos subiu e está acima de 5%. Serviços subjacentes também aceleraram, e os itens intensivos em trabalho, que refletem um mercado de trabalho ainda apertado, subiram ainda mais e estão mais visivelmente acima de 7% ao ano. Não por acaso, o foco segue piorando. A mediana de inflação para 2026 subiu hoje novamente e segue subindo lentamente para 27 e 28. Uma tendência que cremos continuará nas próximas semanas. Ou seja, o Banco Central segue diante de uma combinação cada vez mais incômoda. Inflação corrente acelerando, núcleos resilientes e subindo e expectativas de inflação acima do teto da meta, para o ano corrente e crescentemente nos anos subsequentes, ou se aproximando disso. Olhando para frente, teremos vários dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos essa semana, culminando com, na sexta-feira, o payroll de maio. Em paralelo, seguiremos atentos à decisão de Trump, ou não, sobre o memorando com o Irã, especialmente após os novos episódios de confronto no final de semana. E no Brasil,
atenção às comunicações eventuais do Banco Central, em meio a uma percepção crescente de que o ciclo de juros atual pode sofrer pelo menos uma pausa em breve. Seguimos atentos, boa semana e até breve.